cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal é alvo de operação da PF por omissão no 8 de janeiro. Advogado de hacker diz que poderá provar parte do depoimento dado à CPMI que investiga a invasão às sedes dos 3 poderes. E você vai ver também. O Senado vai reunir 27 governadores para discutir a reforma tributária. O Ministério da Saúde confirma primeiro caso da variante EG.5 no Brasil. E a Organização Mundial da Saúde monitora outras cepas pelo potencial de mutações. Câmera de segurança mostra como surgiu o primeiro foco do incêndio florestal que devasta o Havaí há mais de 10 dias. E caminhada para a próxima Copa do Mundo começa nesta tarde, com a convocação da seleção brasileira pelo técnico Fernando Diniz. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Ótima tarde para você, Dani. Ótima tarde para você também e, é claro, para você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira? E olha só, em uma operação realizada nesta manhã, a Polícia Federal prendeu o comandante da Polícia Militar do Distrito Federal e oficiais que são investigados por suposta omissão durante os atos extremistas de 8 de janeiro. A Polícia Federal saiu às ruas de Brasília desde as primeiras horas desta sexta-feira em uma operação contra integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. O atual comandante-geral da corporação, o coronel Clepter Rosa Gonçalves, foi preso preventivamente. O pedido de prisão partiu da Procuradoria-Geral da República. E, além dele, o ex-comandante da corporação, coronel Fábio Augusto Vieira, e o coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, chefe do 1º Comando de Policiamento Regional da PM, em 8 de janeiro de 2023, são alvos da Força-Tarefa. Outros oficiais que integravam a cúpula da corporação na data dos ataques às sedes dos 3 poderes são alvos da operação. A PGR também denunciou esses e outros investigados ao Supremo Tribunal Federal. O subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, acusa os oficiais por omissão. Para ele, os 7 policiais que integravam a cúpula da PM do Distrito Federal poderiam ter agido para evitar a invasão às sedes dos 3 poderes. Relator do inquérito, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, decidirá se aceita ou não a denúncia. Caso receba a acusação apresentada pela PGR, os policiais se tornarão réus por suposta omissão e podem responder por crimes como violação dos deveres impostos a eles por lei, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. O hacker Walter Delgatti Neto presta um novo depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira. Na chegada à sede da PF, quem falou com a imprensa foi o advogado dele, Ariovaldo Moreira. Ele diz que Delgatti poderá provar parte do depoimento que prestou à CPMI do 8 de janeiro, como, por exemplo, a sua ida ao Palácio do Planalto, mas que a outra parte, como o teor das conversas, será impossível comprovar. O hacker foi ouvido pela Polícia Federal há 2 dias e agora a PF chamou ele de novo para analisar se há contradições entre as declarações dadas aos parlamentares e aos investigadores. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prevê que os trâmites da reforma tributária devem ser concluídos até outubro. Ele anunciou também que todos os governadores vão ser convidados para discutir o tema. Rodrigo Pacheco afirmou que tem confiança que o Senado Federal vai conseguir encerrar os trâmites da reforma tributária até o início de outubro. A reforma tributária, aprovada na Câmara dos Deputados e em tramitação no Senado, tem como objetivo simplificar e modernizar a tributação sobre o consumo no Brasil por meio da substituição de 5 impostos: o ICMS, o ISS, IPI, PIS e COFINS, por 2 impostos de valor agregado, o IBS e o CBS, em um imposto seletivo. O novo sistema tributário deve ter impactos variados conforme o setor da economia. O presidente do Senado anunciou também que, conforme a programação e o cronograma do senador Eduardo Braga, no próximo dia 29, a Casa espera reunir todos os 27 governadores em sessão específica para permitir que eles se pronunciem sobre o tema.
E será muito boa a participação de todos os governadores para que possamos elaborar a melhor reforma tributária possível para o país e, evidentemente, o Senado Federal, como Casa da Federação, tem a obrigação de ouvir e permitir que sejam ouvidos todos os governadores e governadoras dos estados e do Distrito Federal. Agora são 13h08 pelo horário de Brasília e a gente muda de assunto para falar que a Defesa Civil emitiu um alerta de fortes chuvas para o estado de São Paulo entre hoje e segunda-feira, dia 21 de agosto. Entre as cidades que correm o risco de ser atingidas por pancadas de chuva estão Presidente Prudente, Araraquara, Marília e também Bauru. Mas quem mora ou estiver no litoral paulista também deve ficar atento. E olha só, esse alerta coincide com as passagens, de ciclones extratropicais pelo país. Mas a previsão é de que ele traga, em vez de chuva, desta vez intensas, alagamentos e ventos fortes. E para orientar você que assiste o nosso jornal, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Para falar sobre o assunto, a gente vai conversar agora com o Tenente Maxwell, que é porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo. Boa tarde, Tenente. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos que nos acompanham. Sempre um prazer falar com todos vocês. O prazer é nosso, Tenente. Olha só, como a gente acabou de falar, a Defesa Civil emitiu um alerta para o Estado de São Paulo. E para orientar a população, a gente quer saber primeiro qual é o grau desse alerta, se ele é de risco pequeno, moderado ou até grande, e quais os riscos. Olha, nós poderíamos classificar esse alerta de uma forma geral como um alerta moderado, porque ele vai, como vocês citaram bem, ele acontece em virtude dessa passagem desse ciclone, mas é importante salientar que esse ciclone está bem longe da nossa costa, está atuando bem ali na região do Uruguai, então ele vai trazer alguns efeitos para o sul do país, para os estados do sul, e também efeitos aqui para o estado de São Paulo, mas em menor intensidade. E com ele vem também uma frente fria. Então, com isso, nós teremos ventos fortes em principalmente litoral e capital região metropolitana, e ali para a região de Presidente Prudente, Araraquara, Marília e Bauru, chuvas um pouco mais fortes, mais intensas, espalhadas ao longo do fim de semana. Agora, esses fenômenos, eles podem também vir acompanhados de granizo, porque nós estamos num tempo quente, e com a chegada da frente fria não é descartado termos queda de granizo em momentos do dia e também queda de raio. Então, diante disso, a gente poderia classificar como moderado para todo o estado de São Paulo, mas com preocupação, com atenção em algumas regiões, como o litoral, mais para os ventos, e para o interior ali, com momentos de chuva um pouco mais forte. E, Tenente, a gente tem noticiado a passagem de seguidos ciclones no Brasil. Esse ano tem sido atípico? Olha, nós conversamos com os meteorologistas, justamente até para entender isso e esse fenômeno, que na Defesa Civil, nosso Centro de Gerenciamento de Emergências, nós monitoramos as condições climáticas 24 horas por dia, e eles têm observado que neste ano tem havido um pouco mais. Segundo o que eles nos disseram, olha, poderíamos dizer que um pouco mais, mas nada muito atípico, assim, uma anomalia, poderíamos classificar como anomalia. É comum até nessa época do ano nós termos esses ciclones atuando mais longe da costa. Mas esse ano, de fato, realmente, principalmente no sul, nós conseguimos ver no noticiário, tivemos vários problemas gerados por chuvas e vendavais ali no sul do país. Então, esse ano realmente está um pouquinho acima do que seria a média dos últimos anos. E, Tenente, quais são as principais recomendações de segurança que você faz para a população? Lógico, para quem nos assiste de São Paulo, mas para todo o Brasil que pode enfrentar problemas parecidos. A gente precisa classificar pelo tipo do risco. E é muito importante a sua pergunta, a gente agradece muito porque a Defesa Civil trabalha justamente levando a prevenção por meio da percepção de risco. A maioria dos acidentes ocasionados são gerados pelo próprio indivíduo, pelo próprio cidadão, se expondo ao risco. Então, eu vou citar exemplos, a queda de raio. Então, as pessoas acabam subestimando a queda de raio. Ficam na praia, ficam em local aberto, ficam mexendo no celular no meio da rua, quando nós temos incidência de raio. Isso é perigosíssimo. Você coloca a sua vida em risco, fica embaixo de árvore, embaixo de antena, essas antenas de telefonia. Começou a ouvir o som de trovões, procure um local coberto, vá para dentro de uma edificação, de uma casa, de um comércio, mas não fique na rua, não fique na área litorânea, não fique para quem trabalha no campo, na área rural, saia imediatamente da área descoberta, procure uma área coberta, vendavais, queda de árvore, então não fique parado embaixo de árvores, estacionou o carro,
saia do carro, porque infelizmente, vez ou outra, a gente vê pessoas sendo vítima de queda de árvore. Para quem está na praia, agitação marítima, tomar cuidado com o banho de mar, tomar cuidado com os esportes náuticos, né? Para quem pratica esses esportes náuticos, o mar fica agitado com ventos fortes, deve-se evitar isso também. E a chuva intensa pode trazer pontos de alagamento, pontos de enxurrada. Também a gente acaba vendo as pessoas enfrentando isso, tentando atravessar. Perigoso, porque você pode cair numa boca de lobo, pode ser tragado por uma galeria, né? E pode parar num rio e infelizmente vai perder a vida. Então, o que eu faço se eu estou andando na rua e vejo uma área de alagamento? Para, não avança nela, tá bom? Nem tenta entrar com o carro, nem com a bicicleta e nem a pé. O melhor é esperar. Tá certo. Fechar. Tá certo, então, nós acabamos de conversar com o Tenente Maxwell, que é porta-voz da Defesa Civil de São Paulo. Muito obrigado pela participação, Tenente. Nós que agradecemos, um grande abraço a todos. Grande abraço. E veja a seguir, câmera de segurança mostra o início, onde surgiu o primeiro foco do incêndio florestal que devasta o Avaí há mais de 10 dias. E você vai ver também, a caminhada para a próxima Copa do Mundo começa daqui a pouco, com a convocação da seleção brasileira pelo técnico Fernando Diniz. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h16 pelo horário de Brasília. E olha só, o governo do Japão retirou a suspensão da importação de carne de frango de Santa Catarina. O veto ao produto brasileiro foi anunciado no dia 17 de julho por causa da gripe aviária. Quem traz mais detalhes é a repórter Michele Veiga, de Criciúma. Bom dia, bonito aqui em Santa Catarina e dia para comemorar o fim do embargo ao frango catarinense para as vendas ao Japão. Essa é uma notícia que vem sim de encontro a muita comemoração, já que há 28 dias o governo do estado estava trabalhando incessantemente para a quebra desse embargo, que aconteceu devido a uma vistoria e uma ave migratória ter sido constatada com gripe aviária. Ela apareceu em um campo de uma propriedade particular no sul do estado, o que fez toda essa movimentação acontecer. O frango catarinense vendido para o Japão é de extrema importância, como fala para a gente o Jorge Lima, que faz parte do Sindicarne, representante das empresas que vendem carne para todo o país e também para a exportação. O mercado japonês é extremamente importante para Santa Catarina, hoje é o nosso maior destino de exportações do estado. Ele nos trouxe aí no primeiro semestre um volume de exportação de quase 550 milhões de toneladas de frango. Tivemos aí uma exportação superior a 1 bilhão de dólares para estes mercados. E com isso nós retomamos isso, que é de extrema importância para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. Está aí, portanto, a palavra de uma autoridade do setor que hoje comemora muito. Inclusive, o governador Jorginho Melo colocou nas redes sociais um vídeo muito entusiasmado, falando de toda a movimentação que aconteceu. Inclusive, o embaixador do Japão chegou a vir aqui a Santa Catarina, através também de conversas com o Ministério da Agricultura. Toda a documentação foi feita, um trabalho para a prevenção da gripe aviária foi lançado em todo o estado. Já tem aí uma constatação e também um trabalho muito sério aqui de Santa Catarina com relação a isso. Enfim, todas as normas sanitárias foram restabelecidas e hoje o estado comemora, assim, muito esse fim de embargo. De Criciúma para a Rede TV, repórter Michele Veiga. O Ministério da Saúde confirmou na noite desta quinta-feira o primeiro caso da variante EG.5 da Covid aqui no país. O Ministério da Saúde informou que a paciente é uma idosa de 71 anos e que está com o esquema vacinal completo. O Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde disse que a mulher já está curada, tendo apresentado os primeiros sintomas de febre, tosse, fadiga e dor de cabeça em 30 de julho.
A pasta disse que monitora e avalia permanentemente as evidências científicas mais atuais em nível internacional e o cenário epidemiológico da Covid-19. O Ministério da Saúde reforçou a recomendação da vacinação completa como principal medida de proteção contra a Covid-19. Desde o fim da emergência decretado pela OMS em maio deste ano, ainda se mantém a recomendação para que os grupos de maior risco de agravamento pela doença continuem a seguir as medidas de prevenção e controle não farmacológicas, incluindo o uso de máscaras em locais fechados, mal ventilados ou aglomerações, além do isolamento de pacientes infectados com o vírus. A recomendação também vale para pessoas com sintomas gripais. Além disso, a pasta ressalta que está disponível em toda a rede do SUS, gratuitamente, o antiviral Nirmatrelvir-Ritonavir, para ser utilizado no tratamento da infecção pelo vírus, logo que os sintomas aparecem e houver a confirmação com um teste positivo. E a Organização Mundial da Saúde e as autoridades dos Estados Unidos também monitoram de perto uma nova variante do vírus da Covid-19. O anúncio foi feito nesta sexta-feira, destacando que o potencial impacto da nova cepa ainda é desconhecido no momento. A OMS decidiu classificar a nova variante na categoria de variante sob vigilância devido ao grande número de mutações, mais de 30 do gene spike que possui. A proteína spike é a que dá ao vírus sua aparência pontiaguda e possibilita que o SARS-CoV-2 consiga penetrar nas células hospedeiras. Até o momento, a BA.2.86 foi detectada em Israel, Dinamarca e nos Estados Unidos, onde os Centros de Controle e Prevenção de Doenças confirmaram que monitoram de perto a variante. Em um boletim epidemiológico, a OMS reiterou a importância de seguir com a vigilância, sequenciamento e notificação às autoridades competentes para permitir uma visão exata do conjunto da pandemia de Covid-19. Muitos países encerraram sistemas que faziam essas tarefas por considerar que a ameaça diminuiu e que os gastos que representavam não eram justificados. Mais de 3 milhões de equatorianos são esperados nas urnas no próximo domingo, dia 20, para as eleições presidenciais do país. O período de campanha eleitoral terminou nesta quinta-feira e foi marcado por muita tensão após o assassinato do candidato Fernando Villavicencio. A votação de domingo é cercada de dúvidas e nós fomos ouvir o mestre em Relações Internacionais, Ricardo Rios, sobre o assunto. Vamos conferir. Não é mentira dizer que os olhos do mundo estão voltados para o Equador, onde acontece neste domingo o primeiro turno das eleições presidenciais. Uma eleição envolta por muita polêmica, a começar pelo próprio motivo da eleição. O país acionou um decreto para destituir o parlamento, inclusive a presidência, por conta de um grande mal-estar social. E o pico dessa polêmica aconteceu há algumas semanas, quando o candidato à presidência Fernando Villavicencio foi assassinado. As pessoas estão com medo de sair de casa, ao mesmo tempo que querem mudanças no país. Então isso pode impactar os números da eleição. E como que essa eleição vai ser decidida no primeiro turno? Existem duas alternativas. A primeira é se um candidato conseguir 50% dos votos mais um, assim como no Brasil. E a outra é quando um candidato obtém 40% e consegue uma distância de mais de 10% do segundo colocado. Então aí ele consegue resolver a eleição no primeiro turno. Porém, analistas e as pesquisas mostram que isso não vai acontecer, que nós teremos um segundo turno no domingo. Mas a expectativa toda desse domingo é que as eleições ocorram em paz, sem violência, e isso é a expectativa da população equatoriana, que quer ter paz nas eleições e não quer mais situações de violência como aconteceram nas últimas semanas de campanha. E uma câmera de monitoramento registrou o primeiro foco de incêndio que causou a tragédia no Havaí. As imagens são da noite de 7 de agosto. A câmera de segurança flagrou o momento em que um flash brilhante iluminou a floresta às 22h47 daquela segunda-feira. Pouco depois, chamas foram vistas na mata. Mais cedo, pessoas tentaram apagar o fogo, um esforço inútil. E só algum tempo depois, os primeiros carros do Corpo de Bombeiros chegaram ao local. Mas nada foi suficiente para impedir a tragédia. Desde então, os incêndios no arquipélago já fizeram mais de 100 de mortos. As imagens da provável origem das chamas foram feitas dentro do Centro de Conservação de Pássaros de Maui.
A luz que é vista na primeira imagem teria sido causada pelo contato da vegetação com a linha elétrica, liberando energia e faíscas. O fogo se intensificou pelos ventos fortes que atingiram a região, além da forte seca que tem sido registrada no local. É daqui a pouco que o técnico Fernando Diniz vai convocar a seleção brasileira para a disputa das 2 primeiras rodadas das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A primeira lista do treinador interino da seleção brasileira será divulgada às 14 horas. A convocação será para os jogos das 2 primeiras rodadas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta a Bolívia no dia 8 de setembro, no Mangueirão, em Belém. E na segunda rodada, a seleção joga contra o Peru, no dia 12 de setembro, em Lima. Diniz divulgará os nomes escolhidos no auditório da CBF, no Rio de Janeiro, e depois vai conceder uma entrevista coletiva. O técnico de 49 anos fica no cargo até o meio de 2024, quando a Confederação Brasileira de Futebol aguarda a chegada de Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, para comandar a seleção na Copa América. Para a Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, no Canadá e no México, as eliminatórias sul-americanas classificarão 6 seleções de forma direta, com a 7ª colocada indo para uma repescagem. Ao todo, serão 10 países na disputa. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.